Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, capítulo 21 até o capítulo 25 de Gênesis. A gente começa no capítulo 21 com o nascimento de Isaac, né? Que Deus tinha prometido a Abraão e tinha prometido a Sara. Sara engravidou já na sua velhice, na velhice de Abraão, 100 anos, mais ou menos, e deu um filho. E Isaac, quando tinha 8 dias de vida, Deus circuncidou Isaac, fez para cumprir a aliança que Deus tinha feito com ele. Era uma ordem, né? E aí, meu irmão, minha irmã, com o passar do tempo, a gente vê lá no capítulo 21 que Isaac, depois de desmamado, Abraão deu uma grande festa. E porém ele viu de longe o filho de Agar, que também era filho de Abraão, era Ismael, rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava de seu filho, porque jamais será herdeiro. Isso perturbou Abraão, é lógico, afinal a criança era filho dele também, né? Já era um rapazinho. E mandou Agar embora com Ismael. Ela foi pelo caminho de Beceba. E lá acabou a água, ela se afastou de Ismael. E o anjo que desceu e perguntou a Agar: o que te aflige, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Levante o menino, tome pela mão, porque fará um grande povo. Deus abriu os olhos e viu uma fonte de água, encheu e bebeu. Deus estava com o menino, ele cresceu e viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu uma mulher na terra do Egito. Então a gente vê que Abraão teve 2 filhos, Isaac e Ismael. Nos filhos de Isaac começa a linhagem até Jesus Cristo, né? Até Jesus Cristo. E Ismael começa uma outra linhagem. Ismael dá origem aos que são árabes hoje. A gente vê isso claramente. Também nesse capítulo a gente vê que Abraão faz um acordo com Abimeleque, que estava com medo de Abraão, por causa da sua grande riqueza, por causa do número de homens. E ele separou 7 ovelhas para Abimeleque como testemunho de que ele tinha cavado um poço em que os pastores do Abimeleque tinham tapado. E aí ele respondeu, e aí Abraão deu a ele 7 ovelhas. 7 é um sinal de completude, de perfeição, de ação completa, né? Por isso que aquele lugar foi chamado Beceba, porque ali os 2 fizeram um juramento. E aí voltaram para a terra dos filisteus, né? Abimeleque voltou para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Beceba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno, Elohim. E morou Abraão na terra dos filisteus por um longo tempo. A gente já vê que ali, a terra dos filisteus, ele já estava, né? E aí, passado algum tempo, que no capítulo 22, a gente vai ver por que Abraão, pai da fé. Abraão já adulto, segundo o historiador Flávio Joséfo, Deus manda Abraão levar até um altar de sacrifício, sacrificar o filho Isaac. E Isaac perguntou: Senhor, meu pai, eu não estou vendo aqui o animal para o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício. E Abraão responde: Deus proverá para si. E o menino entendeu claramente e Abraão o colocou no altar de sacrifício. E quando ia desferir o golpe para sacrificar Isaac, seu filho, você imagina a dor desse pai. O anjo falou: não faça mal ao menino, não faça mal ao menino. Disse o anjo: não lhe faça mal. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, seu único filho. Meu irmão, minha irmã, aqui a gente precisa entender 2 coisas. A fé de Abraão foi provada, mas também foi provado o grande amor de Deus, o grande amor de Abraão para com Deus. E simboliza essa saída do sacrifício. A gente pode até fazer uma comparação ao Cristo com a ressurreição. Isaac levantou daquele altar de pedra ali, né?
como Jesus Cristo saiu da caverna, da cova que ele estava, que era uma caverna de pedras, né? Mas aqui, nesse caso aqui, Deus impediu o sacrifício de Isaac. Aqui Isaac não foi sacrificado. Jesus Cristo foi sacrificado, foi levado ao túmulo. Aqui Isaac não foi sacrificado. E Abraão provou a Deus que o amor dele estava no centro do coração dele, maior do que o próprio filho. Cada um tem o seu espaço, mas Deus é o supremo habitante do coração de Abraão aqui, meu irmão. Que situação difícil, né? A gente percebe que é uma situação muito difícil. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filho a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidilafe e Betuel, pai de Rebeca. Betuel é o pai de Rebeca. Meu irmão, minha irmã, e a gente aqui precisa ficar atento, perguntar quem foi Rebeca. Rebeca foi a mulher de Isaac. A gente vai ver mais na frente. E aí Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. Abraão foi lamentar a morte dela. Depois Abraão deixou o corpo de sua mulher ali e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam alguma propriedade para a sepultura, para que eu possa enterrar minha mulher. E os hititas responderam a Abraão: ouça-nos, Senhor, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. O povo em volta reconhecia Abraão como príncipe de Deus. Enterre numa das nossas sepulturas, a que lhe parecer melhor. Mas Abraão comprou a sepultura, meu irmão, minha irmã. Comprou a sepultura. E Abraão, como sua propriedade, disse diante de todos os hititas que vinham à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Sara foi sepultada na terra de Canaã. A gente está vendo isso aí. No capítulo 24, Abraão, já velho, já idoso, ele casou outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ele já era velho de idade e o Senhor tinha abençoado Abraão em tudo. E disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto eu tinha: põe a mão debaixo da minha coxa. Esse é um juramento sagrado. Colocar a mão debaixo da coxa representava um juramento sagrado de fidelidade, né? E jure pelo Senhor dos céus e o da terra que não buscará para meu filho, entre os filhos dos cananeus, no meio do qual estou vivendo, uma mulher, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. E aqui o servo vai e pergunta: Senhor, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor dos céus, que me tirou da terra do meu pai e da minha terra natal, que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará um anjo adiante de você. Então aqui Abraão já teve uma iluminação do Espírito Santo e que o anjo iria à frente do servo. E lá, meu irmão, minha irmã, o servo caminhou para onde? De onde Abraão saiu? Saiu da Mesopotâmia e voltou para lá. E aí foi encontrar lá justamente quem? Entre todos, encontrou Rebeca. E no meio do caminho encontrou Rebeca, né? Então o Senhor orou, ele orou ao Senhor, o servo orou ao Senhor para que ele tomasse água. E quem estava servindo ali, quando ele terminou de orar, foi quem? Surgiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então, Rebeca era sobrinha de Abraão, prima de Isaac, conforme a gente está vendo. O servo apresentou-se, né?
serviu a água e levou. E aí o servo, depois que chegou lá, falou assim: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão: fale, eu sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito e te tornou muito rico. Deu-lhes ovelhas, bois, prata, ouro, servos e servos, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. O Senhor me fez jurar, dizendo: você não buscará uma mulher para meu filho na terra dos cananeus, mas irá a família do meu pai ao meu próprio campo, buscará uma mulher. Meu irmão, minha irmã, aqui você tem que observar uma coisa, que você está vendo aqui que Deus tinha por intenção não macular a linhagem até Jesus Cristo, porque os outros povos eram idólatras. O que diferenciava Abraão dos outros povos? O que diferenciava? Abraão cria num Deus único, supremo, o Elohim, e os outros povos eram idólatras. Abraão cria num Deus supremo, era um monoteísmo aqui já instalado, diferente dos povos filisteus, cananeus que estavam lá, que eram povos politeístas. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente vê mais à frente que Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem em favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você. E aí levou Rebeca para que ela se tornasse mulher de Isaque, seu filho. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se ao chão diante do Senhor. Então o servo deu joias, ouro, prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois os homens o acompanharam, comeram, beberam e ele passaram a noite. Meu irmão e minha irmã, e aí Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado de Bel-Larói, pois habitava no Neguebe. Certa tarde saiu ao campo para meditar e ao erguer os olhos viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque longe. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu, que era costume, né? E se encontrou com Isaque. Isaque levou-a para a tenda de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. E assim Isaque foi consolado após a morte de sua mãe. Você vê que além de ter providenciado no próprio clã de Abraão, na terra de que ele saiu, da Mesopotâmia, Deus ainda consolou Isaque, que estava vendo o luto da morte de Sara, sua mãe. E Abraão casou-se com Quetura, né? No capítulo 25 vem falando, casou-se com Quetura, que deu-lhe filhos e filhas, né? E Abraão deixou tudo que tinha para Isaque, mas para os filhos das suas concubinas deu-lhes presente ainda em vida, e enviou para longe de Isaque, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto do Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. Campo que Abraão tinha comprado dos hititas. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. E Isaque morava próximo a Bel-Larói. Então aqui a gente viu, meu irmão, a história desde o nascimento de Isaque, que é o antecessor, descendente de toda aquela linhagem de Jesus Cristo, e também viu o progresso de Ismael, filho também de Abraão, só que com a egípcia escrava, Agar, que deu origem aos árabes hoje. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos consolando, nos confortando. Amém.